Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar hoje para o nosso teste, né? Parcial de geografia. E hoje nós vamos estudar sobre a Ásia, sobre o continente asiático. Como a tia falou muito na nossa última aula de geografia sobre a Ásia, hoje eu vou me deter em revisar com vocês os conteúdos que vão cair no teste, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês podem ligar o áudio, tá perguntando. Tia, eu não entendi isso, você pode me explicar de novo, tá bom? Que fica melhor, que quando a tia tá exibindo o slide, eu não consigo ver os comentários no chat, tá? Então, deixa eu passar aqui. Só um minuto. Então, a tia vai começar aqui a revisar com vocês o conteúdo da página 80, certo? Então, assim, gente, a Ásia, ela é o maior continente da Terra, como nós já estudamos na aula passada. E no continente asiático, a gente possui uma grande diversidade de aspectos físicos, como, por exemplo, a gente tem diversos montes. Um exemplo é o Monte Everest. Vocês podem migrar aí para a página 80 do livro didático de vocês. A gente tem uma série de climas. A gente vai do clima frio ao clima quente. E a gente também tem uma diversidade cultural e econômica muito grande no continente asiático. Por ele ser um continente grande, né, a gente tem essa diversidade de coisas, né? A gente tira um exemplo aqui no Brasil. A gente é um país que é grande e a gente também tem essa multiplicidade de coisas. E no continente asiático é da mesma forma, certo? Aí eu vou passar aqui a questão do relevo e do clima, porque não é um conteúdo que vai cair neste momento, certo? No nosso teste. Mas só para vocês, assim, terem uma noção, né, sobre o clima, que fala aí na página 86 do livro de Geografia, peguem o livro para irem acompanhando. A gente tem uma diversidade de climas muito grande. Olha, a gente tem o clima glacial, né? A gente tem clima polar, que é muito, muito frio. E a gente tem no continente asiático clima semiárido, deserto, né? Que são climas bastante quentes. Então, dentro de um mesmo continente, a gente vai do muito frio ao muito quente. E isso, né, gente, é fruto dessa dimensão que é aí o continente asiático, certo? A vegetação também, ela é muito diversa, tá bom? Também não vamos nos deter nesse detalhe, porque não vai cair no nosso teste. E vamos falar aqui sobre a distribuição da população. Vocês podem colocar aí na página 91. Então, a população, pessoal, normalmente ela se concentra ao longo de vales, de rios, de planícies, ou seja, de áreas mais favoráveis para a agricultura e pecuária. É comum, pessoal, desde quando os seres humanos começaram a se fixar em lugares, né, eles se tornaram sujeitos sedentários, eles se fixaram em um só lugar para sobreviverem. É comum, gente, que as pessoas elas fiquem próximo a áreas que têm água, como, por exemplo, rios, certo? Porque é mais fácil para a prática da agricultura. Então, eles precisam ter essa prática da agricultura, né, para sobreviver. E também no continente asiático a gente abriga uma variedade cultural muito grande, né, se fala em inúmeras línguas, tá bom? Até aqui tá dando para entender, gente? Tá ok até aqui? Então vamos continuar. É importante destacar, gente, que no continente asiático tem um contingente de população muito grande. A cada 100 pessoas que compõem a população mundial, 60 vivem na Ásia, certo? Então, a gente pode perceber que é um continente muito numeroso a nível de população. Ele tem, pessoal, um percentual muito grande de jovens, tá bom? Ou seja, ele tem uma taxa de natalidade elevada, ou seja, nasce muita criança lá, tá bom? Também tem um alto índice de crescimento. Esse alto índice de crescimento na população interfere na qualidade de vida. Eu não sei se vocês lembram, mas na última aula, a tia até
comentou com vocês, né, que no continente asiático a gente tem muitos problemas sociais, né? Falta assistência em alguns países, né? As pessoas não têm uma assistência tão boa à saúde, à moradia, a saneamento, a transporte, a energia. Isso porque tem uma população muito grande e às vezes fica complicado, certo? Dos governos se estruturarem, destinarem para dar uma assistência boa a toda essa população. Além disso, gente, há muitos altos níveis de corrupção também, né? O que dificulta aí esse acesso bom a uma boa qualidade de vida à população. E por isso, pessoal, alguns países, como foi o caso da Índia e da China, eles implementaram a política do filho único, né? De ter menos filho. No caso da Índia, eles fizeram campanhas, eles fizeram campanhas para que as mulheres não tivessem tantos filhos, incentivaram o uso do anticoncepcional. Já no quadro da China, gente, o caso foi um pouco diferente. Porque na China, eles implantaram a política do filho único. Ou seja, né, a pessoa poderia ter apenas um filho, tá bom? Alguém gostaria de falar? Para mim, ouvir alguém. Inclusive, né, a China e a Índia são o primeiro e o segundo países mais populosos do mundo, né? Exatamente. Por isso que eles implantaram essa política aí das pessoas terem menos filhos, porque é um território, né, que você pega aí o país, sei lá, da China, é um território que não é tão grande, tem um contingente de pessoas muito grande morando lá. É por isso que eles implantaram aí essa política do filho único. Atualmente, gente, tá mais, digamos assim, tá mais flexível. A pessoa, ela pode ter até 2 filhos. Se você e seu marido forem filhos únicos, aí você pode ter até 2 filhos. Mas caso contrário, né, você só pode ainda ter um filho. Se você tiver mais de um filho, você sofre punições. Você é punido, né, com multas. As pessoas, né, olham para você lhe julgando, porque lá é uma política que eles levam muito a sério, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos falar aí da economia, certo? Vão aí para a página 101. Deixa só a tia pegar aqui, só um minuto. 101. Abriram aí na página 101. Deixa eu só abrir aqui também na minha, para me visualizar melhor. Olha, é importante destacar, pessoal, que a economia asiática, ela foi dividida a partir da sua divisão regional, certo? Na página 101, vocês estão vendo, né, um globo com a divisão regional. Então, a gente tem a ex-União Soviética, o Oriente Médio, o Sul da Ásia, o Extremo Oriente e o Sudoeste da Ásia. Então, cada região dessa tem uma característica, digamos assim, tá certo? Deixa eu só olhar aqui para vocês. Vocês colocaram aí na página? Tainá, bom dia. Meu filho já entrou no meio da aula, no meio da revisão, mas qualquer coisa, depois você assiste o vídeo que a tia vai postar no grupo, tá certo? Página 101, Tainá, a tia já tá explicando sobre a economia da Ásia, certo? Então, gente, cada... Aqui. Travou para vocês? Não? Tá normal? Voltando. Tá normal, gente, para vocês? Sim ou não? Pronto. Então, cada região dessa, certo? Tem uma economia diferenciada. Vamos pegar aí o Oriente Médio, na página número 100, certo? O Oriente Médio, gente, ele tem uma economia pautada na exploração de petróleo devido às grandes reservas que existem no Oriente Médio. Então, por exemplo, porque, né, o Oriente Médio é um território que tem tantos conflitos, certo? Justamente, gente, porque ele é aí, digamos assim, uma região que é muito rica em petróleo.
Então, eles têm grandes reservas de petróleo, certo? E isso gera, digamos assim, uma concorrência muito grande ao Oriente Médio. Então, a economia do Oriente Médio é pautada aí na exploração do petróleo. Já a economia dos países que faziam parte aí da ex-União Soviética, certo? Que é a segunda imagem que vocês estão vendo aí na página 100. Ela é caracterizada pela exportação de recursos minerais, como, por exemplo, o que, pessoal? O gás, o petróleo, o carvão mineral e o ferro. Então, essa economia da ex-União Soviética ela é caracterizada por essa exportação, ou seja, muitos países compram deles esses recursos minerais, né? Que é gás, petróleo, carvão mineral e ferro, tá bom? Já no sul da Ásia, pessoal, a gente tem uma economia marcada pelo aumento da tecnologia de informação e pela agricultura. Então, por exemplo, lá eles têm plantações de chá, de arroz, de algodão, de milho, de cana-de-açúcar, de batata, e geralmente essas mercadorias também são exportadas, tá bom? E no sudeste e leste da Ásia, que é a primeira imagem aqui da página 101, é caracterizado por uma forte economia industrial. Então, aqui, gente, a gente tem uma das regiões mais fortes nos setores industrial. Quase todos os países que ficam no sudoeste e leste da Ásia, eles possuem em comum uma intensa tradição agrária centrada, em especial, na cultura do arroz, certo? Além disso, né, além deles terem esse forte setor industrial, eles também têm uma indústria agrária que é centrada na produção e na plantação de arroz, certo? Então, além deles, né, fazerem muitos produtos industrializados, eles também praticam a agricultura do arroz, tá bom? Até aqui tá ok, pessoal? Até aqui, ok? Vamos aí para a página 110. Alguém queria... Oi? Uma parte. Qual a última parte? O sudoeste e leste da Ásia? Sim. Pronto. No sudoeste e leste da Ásia, eles são caracterizados tanto pelo setor industrial forte, ou seja, é uma região que tem muitas indústrias, tá? Como também eles praticam a agricultura, mas essa agricultura é mais voltada para a agricultura de arroz. Diferente do sul da Ásia, por exemplo, que tem uma diversidade maior na agricultura, que não. O forte deles é o setor industrial e essa cultura do arroz, certo? Entendeu, Letícia e Gisele? Pronto. É tanto que a tia vai se deter a falar agora nesses países que fazem parte do sudeste e leste da Ásia. Então, por exemplo, gente, os países que são localizados no sudeste e leste da Ásia, eles têm ao longo do tempo aumentado esse grande potencial de setor industrial. Esses países, gente, do sudeste e leste da Ásia, eles recebem a denominação de tigres asiáticos. Por que eles recebem essa denominação de tigres asiáticos? Justamente, gente, pela força e eficiência econômica que eles têm. Então, o poder econômico deles é muito grande. É por isso que eles recebem essa denominação de tigres asiáticos. Por quê? Porque eles têm uma força muito grande. E os tigres asiáticos têm força e eficiência. Entenderam, gente, aí o que eles fizeram? Por isso que eles colocam esse nome de tigres asiáticos. Então, por exemplo, ó, Taiwan, a Coreia do Sul, certo? A Tailândia, a Malásia, a Singapura, são países que têm um setor industrial muito grande. Ou seja, eles são países que têm uma força econômica muito grande. Entendido, gente? Isso daqui é muito importante. Pronto. Olha, os países que são conhecidos como tigre asiático, certo? Atualmente são, olha, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, certo? Então, repetindo, os países que compõem, né, esse tigre asiático são Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan
Taiwan e Singapura, que são países que têm um desenvolvimento industrial muito grande, que têm uma economia forte. Ok, pessoal? É importante que vocês aprendam... É importante que vocês aprendam esses nomes, né? Quais são os países, né, mais conhecidos por serem os tigres asiáticos? Justamente são esses. Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, tá bom? É importante, gente, que vocês saibam de uma coisa, que os tigres asiáticos, eles são fortes, os países que fazem parte dos tigres asiáticos, eles são países de economia forte, eles são países bastante industrializados, mas também eles são países que dependem das matérias-primas de países ou subdesenvolvidos ou não desenvolvidos. Então, assim, para que eles possam ter uma produção, eles precisam de matérias-primas. Como, por exemplo, o que, tia Suiane? O que seriam essas matérias-primas? O algodão, sei lá, a madeira, certo? Deixa eu ver outro tipo de matéria-prima que eu posso citar aqui para vocês. Como, por exemplo, gêneros alimentícios também. Então, tudo isso eles não têm dentro dos países deles. Eles são países altamente industrializados, mas eles não têm essa matéria-prima. Então, eles têm que estar buscando em outros países ou até em outros continentes que não são tão desenvolvidos como eles, né? Para que eles possam elevar a sua produção, tá bom? Isso é uma informação muito importante, ok? Entendido, gente? Ou vocês estão com dúvidas sobre isso que a tia falou? Oi, eu não consegui ouvir, pessoal. Entendido. Pronto, muito bem. Então, ó, as principais indústrias que se instalam nos tigres asiáticos são indústria têxteis, que são indústrias, né, de roupas aí, indústrias de alimentos, indústria de calçados, brinquedos e eletrônicos. Então, é por isso, pessoal, que eles precisam tanto dessas matérias-primas, que é justamente para produzir os produtos. Por exemplo, na indústria têxtil, eles precisam do quê? Do algodão, né? E eles não têm esse algodão, então eles têm que mandar buscar de fora aí os algodões. Indústria de alimentícias, né? Eles precisam dos grãos aí, né? De calçados, precisa da borracha, por exemplo, do couro, tá bom? E assim por diante. Então, é interessante vocês perceberem que, embora eles sejam altamente industrializados aí, eles precisam estar recorrendo a países não tão industrializados para buscar essa matéria-prima, tá bom? E é isso, gente, a revisão para o teste parcial. Vocês conseguiram entender? Olha, um aviso importante. Lembrando, são 10 questões, são 9 questões. A última questão, ela vale 2 pontos, certo? Vocês respondam com calma. Leiam as páginas que a tia sugeriu para leitura. Vejam essa revisão de novo, se for preciso. Eu vou postar ela no grupo, tá bom? E é isso, gente. Façam com calma, é valendo nota. No final, quando vocês enviarem, vocês clicam em ver resultado e vocês já vão ver lá a nota de vocês, tá certo? Da parcial, ok? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só salvar aqui o vídeo, só um momento.